Bom dia, eu me chamo Ana Paula, sou do curso de farmácia aqui da Faculdade Pitágoras de São Luís. Esse vídeo é só para explicar um pouquinho sobre essa forma de postagem de atividade. É uma forma de postagem de questão que eu não tinha testado até então e eu acredito que alguns colegas não conheçam. Aqui na minha disciplina de cosmeto, eu fiz esse formato e ficou bem interessante. Já tive resposta de alguns alunos e funcionou. Como que vai funcionar? Em atividade de sala, aqui no caso foi a questão, essa atividade de sala sobre recipientes cosméticos, foi a que eu fiz. Então, eu vou clicar aqui para vocês darem uma olhada. É uma forma do aluno postar a atividade dele. Ao invés dele me mandar por mensagem daqui do AVA, ou dele me mandar via e-mail, ele consegue fazer isso pelo portal. Como que vai funcionar? Aqui no caso, por exemplo, aparece o corpo da questão, a aula passada, falando sobre atividade de aprofundamento, fazer uma atividade de aprofundamento no estudo de recipientes cosméticos. Eu já tinha conversado com ele sobre a atividade, então ele vem e vai postar e vai aparecer a questão, né? Então, a questão aqui vai ter o enunciado da questão, aqui um corpo para ele conseguir digitar direitinho a resposta dele. No meu caso, o que eu pedi para os alunos foi que eles anexassem a atividade em Word. Então, aparece aqui o campo para eles anexarem. Então, é uma forma da gente conseguir fazer esse aluno postar a atividade e participar do portal, estar presente no portal. Então, isso é muito bom para a gente. Como que nós vamos fazer? Como que eu faço? Eu venho em armário unificado. Quando eu chego em armário unificado, deixa eu clicar bem aqui. Armário unificado, vai aparecer esse formato aqui, né? Aparece desse jeito. Logicamente, aparece todo o material que já foi compartilhado. Banco de questões, eu venho em banco de questões. E vai aparecer todas as questões que eu já elaborei, certo? Por exemplo, aqui eu coloquei essa cosmeto exemplo. Deixa eu ver se eu consigo editar. Né? Ali a gente iria, logicamente, só para voltar aqui para vocês olharem, em criar uma nova questão. Eu vou abrir essa que eu já estava usando de exemplo aqui. Então, eu vou vir colocando um nome de questão, cosmeto exemplo, aqui, para ficar gravado e encontrar facilmente. Vou colocar aqui algum material, atividade sobre cosmeto, recipientes, alguma coisa para esse aluno entender sobre o que é essa atividade, certo? E o enunciado da questão direitinho, o que eu quero que esse aluno faça, eu coloco aqui no corpo, né? Logo abaixo aparece uma segunda caixa, que é uma caixa de feedback geral. Então, por exemplo, o aluno postou a atividade, o que vai aparecer para ele depois que ele postou? Essa mensagem que eu coloquei, enviado com sucesso, aguarde o retorno do professor. Então, logo abaixo eu venho formatando essa questão. Eu mantive aqui o editor, mas tem como mudar aqui esse formato, né? Texto simples e tudo mais. A entrada do texto, ele para mim, nessa minha questão é opcional. Eu não coloquei exigir um texto, mas pode ser exigido, quer dizer, ele só vai conseguir enviar a questão se ele fizer essa etapa. Eu não exigi porque, como eu falei, a minha intenção naquela atividade que eu mostrei anterior era anexar um arquivo, colocar uma quantidade de linhas para ele responder, permitir ou não anexo, no caso eu permiti um anexo e eu exigi esse um anexo, né? Ele é obrigatório, e assim vai. Daí eu venho aqui embaixo, coloco em salvar e continuar editando e não sei se vocês viram ali embaixo, aparecerá esse pré-visualizar. Eu clico em pré-visualizar, eu consigo ver como vai aparecer para esse aluno essa questão, tá? Inclusive, eu consigo testar, caso eu queira digitar alguma coisa, fingir que eu sou aluno, eu consigo, por exemplo, enviar para ele conseguir visualizar. Por exemplo, eu enviei a questão e aparece o feedback que eu coloquei lá, enviado com sucesso, aguarde o retorno do professor. É uma forma, né? O formato dessa questão, a gente também consegue elaborar algumas coisas aqui. Por exemplo, eu coloquei para o feedback adiado, quer dizer o quê? Que depois ele vai me postar a atividade, mas depois eu dou o retorno para ele. Eu posso botar feedback imediato e dar uma resposta para ele, como o avaliador, né?
Aí eu posso colocar um valor dessa atividade, eu ainda não mexi nessa parte, então não sei se cai direto lá. Mas eu deixei do jeito que está aqui, que aparece esse 1. E aqui embaixo eu posso colocar o que vai aparecer para ele de resposta. Acerto, erro, caso eu tenha colocado, quantidade de pontos, o feedback específico. No caso, eu coloquei aqui exibir o feedback geral, que é aquela mensagem depois que ele posta. E é isso aí. Então, a questão está elaborada, fiz do jeito que eu queria, eu aperto em salvar mudanças. E aí, a questão vai estar feita, vai aparecer aqui, ó, Cosmeto exemplo, aqui para mim. E isso eu consigo visualizar lá quando eu estou postando meu material. Então, eu vou lá em aula do professor, né? Em aula do professor, escolho a disciplina, venho aqui, por exemplo, em gerenciar materiais, e eu vou postar o meu material, né? Então, aqui, por exemplo, o quiz que eu fiz, aquele que eu já mostrei lá, é esse daqui. Ele aparece aqui. Então, para eu conseguir adicionar ele, eu venho bem aqui. Ao invés de eu criar uma nova imagem, eu vou usar bem aqui, ó. Criar um novo questionário. Clico em criar um novo questionário. Vai aparecer esse formato da questão. Então, eu consigo colocar o título da questão, a descrição da questão, que é aquele formato lá que a gente viu anterior. Então, vai aparecer esse daqui, né? E eu sigo, desculpem, aqui, aula do professor, desculpa aqui. Então, coloco o título da questão, a descrição da questão. Mais embaixo eu coloco a carga horária referente a essa atividade, o número de vezes que ele pode responder, né? E aqui eu seleciono qual questionário eu vou colocar. Por exemplo, o que eu elaborei com vocês foi essa de Cosmeto exemplo. Publico, vejo em qual encontro eu quero colocar, seleciono a turma e tá tudo certo. Salvar mudanças. E aí vai aparecer lá como eu mostrei anteriormente. Vai aparecer, deixa eu só mostrar lá o formato para vocês, aqui. Vai aparecer aqui no quiz, tá? Ah, Ana Paula, mas não, as ações, então quer dizer que eu não posso mais editar? Então, logo que você posta, aparece ainda como editar e excluir. Mas como essa atividade já está aberta para os alunos, eles já postaram, eu não consigo mais. Eu consigo editar essa questão? Consigo. Eu vou mostrar por onde, tá? Mas aqui eu já não consigo mais mexer. Então, lá quando a gente vai visualizar lá no material para o aluno, quando eu entro lá, vou voltar aqui, o material do aluno, entrei na atividade, aqui é que eu consigo visualizar as respostas dos alunos, as tentativas dele, eu posso clicar aqui para ver, ou eu posso vir aqui nessas configurações e já fazer a avaliação manual. Eu consigo ver aqui sobre essas questões, responder a elas, tudo a gente faz por aqui. Outra forma, eu quero editar a minha questão. Eu posso vir aqui em continuar, na hora que eu vou visualizar a questão, se vocês olharem aqui à esquerda, ó, editar a questão. Então, eu posso editar a minha questão por aqui. Ele vai aparecer o formato caso eu queira mudar alguma coisa no que eu escrevi da questão. Então, é uma forma de eu atualizar essa questão, ok? Com relação à resposta, a gente pode vir fazendo a avaliação manual. Então, vai aparecer a quantidade a ser avaliada, previamente avaliada, de um total de tanto. E eu tenho como vir olhando e corrigindo uma a uma, dando a nota para esse aluno uma a uma. É uma forma bem interessante da gente visualizar e conseguir postar, dar esse feedback para o aluno, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, viu? Obrigada.